Esteiros, minúsculos canais, como dedos de mão espalmada, abertos na margem do Tejo. Dedos das mãos avaras dos telhais, que roubam nateiro às águas e vigores à malta. Mãos de lama, que só o rio afaga. Em 1941, um romance de nome Esteiros fazia chegar aos leitores a história comovente de um grupo de meninos que lutavam pela sobrevivência na margem do rio. Crianças que, em vez de brincar e ir à escola, trabalhavam como homens feitos nos telhais, enquanto sonhavam com quimeras com um simples casaco ou umas botas novas. Mas que pobres meninos eram aqueles, num tempo em que as crianças cresciam ordeira e educadamente num projeto nacional? E que podem os homens do século XXI ter a aprender com a história de uma realidade aparentemente tão longínqua? Fecharam os telhais. Com os prenúncios de outono, as primeiras chuvas encheram de frémitos o lodaçal negro dos esteiros e o vento agreste abriu buracos nos trapos dos garotos, num arrepio de águas e de corpos. Voltar aos Esteiros é voltar a uma obra-prima da literatura portuguesa. Um livro que tem uma carga realista fortíssima, que é uma imagem do sofrimento daquelas crianças torturadas, quase escravizadas. Um olhar que é um olhar dos oprimidos entre os oprimidos, não é? Dos oprimidos dos oprimidos. É um olhar muito descentrado, que é o olhar das crianças. No começo de Esteiros, um grupo de meninos recebe algumas moedas como pagamento por meses de trabalho árduo. É a abertura da primeira de 4 partes do livro, As 4 Estações do Ano. Só que em vez da primavera, entramos pelo outono numa liturgia do ciclo depressivo do mundo. O romance organiza-se em função das 4 estações do ano. E começa exatamente com o fim do ciclo do verão, que era o ciclo de maior trabalho nos esteiros, e, portanto, começa com um momento que vai ser negro, porque é o momento do desemprego e do inverno e da sombra que aí vem. A história dos meninos operários está, pois, cozida à passagem do tempo. O verão traz o trabalho, o resto do ano, a miséria. Um ciclo repetitivo a que é impossível escapar. Mas por agora era cedo para pensar nisso. As moedas não tapavam o fundo das algibeiras, mas os projetos transbordavam dos cérebros infantis. No dia seguinte, abria a feira. Vai começar a feira. Os meninos vão roubar bolos e pedir copos de vinho, encostar os seus corpos principiantes aos das raparigas e revelar, a pouco e pouco, o que os distingue entre si. O Maleço e o Guedelhas, o Sagui que é órfão de pai e mãe e já correu o mundo, o Maquineta que deve a alcunha ao sonho de trabalhar nas máquinas da fábrica grande. O Maquineta é uma figura interessantíssima. Quer dizer, esse é o arauto do futuro, da classe operária como alavanca do futuro. Ele sonha com a entrada para a fábrica, para ter a sua ganga de operário e para se integrar numa hoste vencedora. E há ainda o indomável Gineto, o líder da quadrilha, que, ao contrário dos amigos, não anda no telhado explorado por Zé Vicente para levar dinheiro para casa, mas para ficar com ele, comprar a sua liberdade e fazer-se um homem. E por fim, há o Gaitinhas,
Um bom menino que andava na escola, porque sem ela, dizia o pai, seria um escravo ou um vadio. Mas agora teria de seguir o mesmo caminho dos camaradas, trabalhar e crescer à pressa. Gaitinhas confessou a mágoa de ter renunciado à escola porque a mãe adoecera. E o teu pai? Perguntou Gineto. Está longe. E a medo, como se revelasse um crime. Queria que eu fosse doutor. A voz do Gaitinhas era de lágrimas cristalizadas. E Gineto teve pena que ser doutor não fosse coisa que se roubasse. Em que lugar distante acontecia esta história? Como podia uma ficção sobre crianças escravizadas caber na realidade do século XX? Os desfiles da mocidade portuguesa eram um símbolo do regime que nascera a 28 de maio de 1926. Com o país desfeito por conflitos dentro e fora das suas fronteiras, o Estado Novo assenhoreou-se do poder de modo ditatorial. Os grandes proprietários rurais readquirem importância e as indústrias crescem na periferia de Lisboa. Mas é um falso progresso que não mascara a realidade. Mais de metade da população é analfabeta e trabalha na agricultura ou nas pescas. Vive-se num regime de partido único, onde a polícia política responde com a prisão a quem ouse contestar a unidade nacional. Ao nosso lado, Espanha é dilacerada por uma sangrenta guerra civil. O mundo ainda se recompõe do crash bolsista de 1929 e na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o comunismo floresce como via alternativa para a felicidade. Haverá alguma relação entre estas grandes transformações e os meninos dos esteiros? Enquanto Sagui conta histórias sobre príncipes, Gaitinhas toca a harmónica. Maquineta sonha trabalhar na fábrica e Gineto foge das cenas de pancadaria que arranja no cais. Um acontecimento terrível chega com o inverno. As cheias cobriram de água os olhos dos camponeses. Perdidas as margens, o rio fez-se mar. Mas a gente que veio da cidade não via angústias. Que formidável espetáculo! Olhem, disse uma voz juvenil. Uma casita além, meio afundada. Isto é triste, não é? Conforme, retorquiu-lhe um rapaz. Agora era um senhor gordo, com a máquina fotográfica a tiracolo, quem apreciava o panorama. Afinal, onde está a maravilha? Isto é um lago comparado com as inundações que eu vi na América. Aí sim, povoações arrasadas, campos totalmente devastados, centenas de mortos. A ação de esteiros não acontece num lugar longínquo ou ficcional, mas em Alhandra, a poucas dezenas de quilómetros de Lisboa. E as cheias que ano após ano fustigaram as suas populações foram bem reais. No relato de Esteiros, a subida das águas tira a vida a Maleço e a dezenas de pessoas que lutavam para sobreviver em cima de telhados que acabaram por desabar. Mas a gente que vinha da cidade só estava ali para apreciar o espetáculo. Nunca compreenderia a dor, nem saberia que na tempestade que se seguiu, Gineto salvou o pai e assim salvou-se a si mesmo. De súbito, o barco desfez-se de encontro à terra. Gineto deu um grito angustioso e atirou-se de peito às vagas. Pai! Reviram-se, olhos nos olhos, e depois, abraçados, disseram um ao outro, mudamente, a alegria de se verem de novo. Naquele momento, Esteiros revelava uma verdade cruel. Pais e filhos, meninos e homens, eram todos órfãos. Órfãos de Deus, da pátria, da sorte, mas com uma força imensa de perseguir a salvação. Joaquim Soeiro Pereira Gomes nasceu em Gestaçô, no Douro, mas foi em Coimbra, na festa da formatura, que a sua vida mudou quando conheceu Manuela Gâncio Reis. Foi trabalhar para Angola para amealhar dinheiro para o casamento, mas voltou ao fim de um ano com problemas de saúde e revoltado com o tratamento dado aos nativos.
Em 1931, instala-se em Alhandra, casa com Manuela e emprega-se na fábrica Cimento Tejo. Com a ajuda da mulher e do sogro, desenvolve atividades culturais, cria bibliotecas, ensina ginástica aos filhos dos operários e lidera o projeto de construção de uma piscina pública em que trabalha com as próprias mãos. Em 35, produz o conto O Capataz, mas a censura impede a publicação por causa da sua denúncia de exploração dos operários. Em 39, começa a escrever no Diabo, até que Manuela percebe que algo lá fora desvia a atenção do marido. Todos os dias ele estava a apertar o cinto ou a gravata, a olhar para a janela, havia qualquer coisa de extremamente interessante do lado de fora. E um dia ela perguntou-lhe, mas o que é que tu estás a ver? E o Joaquim disse, eu tenho que escrever um livro sobre os esteiros e os meninos que trabalham ali. A miséria retratada em Esteiros não era uma ficção nem uma aventura passada. Estava a acontecer ali, agora, do lado de lá da janela de Soeiro Pereira Gomes. O livro sairia em 1941, cheio de dor, esperança e gestos de heroísmo entre cheias e tempestades. Como aquela que meses antes tinha devastado a grande Lisboa, quando Soeiro e alguns amigos passaram dias a socorrer as vítimas. Que obra e que escritor eram estes que não se ficavam pelas palavras? O neorrealismo é muito importante em Portugal, forma gerações, tem grande qualidade. Surge como um movimento literário com consequências políticas em cima das glórias do Estado Novo. 1940, 41 é quando Oliveira Salazar e o regime estão no seu máximo, quer dizer, e nas suas glórias. O movimento neorrealista é um movimento, do ponto de vista literário, da literatura, da poesia, da pintura, é um movimento muito jovem. São os jovens, é uma nova geração em ruptura com os cânones do passado e que faz arte em nome de fazer a revolução, em nome de fazer a transformação da vida. O neorrealismo não nasce contra o cânone artístico anterior, mas em reação ao próprio mundo e, no caso português, à opressão do regime. É mais um programa ético que estético, comprometido em despertar no leitor o ímpeto para a revolução. Com o seu herói coletivo, a apologia da solidariedade e o elogio dos fracos diante da desumanidade dos poderosos, Esteiros é talvez a obra literária mais emblemática do programa neorrealista. Com uma diferença. Você lê o Até Amanhã, Camaradas, ou mesmo algumas das obras do Alves Redol, ou são relatórios sociais, relatórios quase... Como, aliás, o Alves Redol no início pensava que deviam ser os livros do neorrealismo, não é? Relatórios quase diretos da realidade social ribeirinha, etc. Ou são livros muito pensados politicamente num sentido de transmitir uma mensagem política de partido organizada e, portanto, literariamente são pobres, não comovem. Agora, Soeiro Pereira Gomes foi, antes de mais, um escritor. E nesse sentido, ele conseguiu realmente criar uma estratégia narrativa, uma dinâmica narrativa e fazer um trabalho com linguagem muito cuidado, próprio de um escritor, próprio de um esteta, que ele foi, e portanto, isso faz com que o seu romance escape, como eu dizia, ao monologismo, isto é, às leituras únicas, não é? Esteiros não era só um livro, era uma arma. E não era só uma arma, era arte. A primavera insuflava energias e promessas, e porque o negócio das laranjas prosperava, todos os garotos andavam contentes. A contagem das laranjas era feita pelo Gaitinhas, que sabia os números todos até 1000, segundo a Sara Sagui, o que causava a admiração dos companheiros. A nova estação trouxera alguma paz aos meninos de Alhandra. O bando tinha encontrado uma nova forma de ganhar a vida,
vender as laranjas que roubavam nos pomares. Já Sagui apaixonara-se por uma mulher mais velha, conhecida na terra pelo eloquente nome de A Doida. Mas uma comunidade é uma comunidade, e rapidamente estavam todos mais ou menos enamorados da mesma mulher. Uma semana depois, todos os componentes da quadrilha gastavam os lucros do negócio em prendas para a doida. Nunca a vida lhes fora tão risonha. Um dia, porém, a doida desapareceu. As laranjas foram colhidas e a realidade voltou como um balde de água fria. Maquineta arranjou trabalho na fábrica, mas não nas máquinas. Antes, a descarregar carvão no cais, entre homens-máquina. A mãe de Gaitinhas sucumbiu enfim à doença e ele foi viver com Sagui para as ruínas da capela. O telhal ia reabrir e, de repente, a sua escravatura soava a libertação. Mas a crise provocada pela Segunda Guerra Mundial, o bloco de cimento e a telha francesa enfraqueciam o negócio de Zé Vicente. E agora, até aquele território de exploração podia ter os dias contados. Mas isso não era uma boa notícia. O PC é um partido telúrico, porque nasceu dos esteiros. É um partido muito português. Mesmo alguns anticomunistas como eu, que eu fui no tempo certo, utilizámos sempre a forma de atacar o PC. Vocês são o braço armado da União Soviética na Guerra Fria. Claro que foi. Mas há uma componente muito telúrica do Partido Comunista, muito sociológica do Partido Comunista, que vem daqui, que não veio da União Soviética. Soeiro Pereira Gomes terá aderido ao PCP por volta de 1937, quando o comunismo é fortemente reprimido por Salazar. Em sua casa, recebe Alves Redol, Dias Lourenço e, de modo ainda mais secreto, o próprio Álvaro Cunhal. Afinal, é ele o autor das ilustrações da primeira edição de Esteiros. A arte está fortemente comprometida com a política e Soeiro Pereira Gomes ocupa um papel central nessa movimentação. Ele era um quadro de direção local, enquanto esteve na legalidade, do Comitê Local da Iandra, do Partido Comunista, e era o responsável da organização do PCP na fábrica de cimentos da Iandra. E esse título foi o organizador da greve regional, que o Partido Comunista convocou em 8 de maio de 1944, uma greve muito importante na conjuntura das greves da Segunda Guerra Mundial. A greve de 44 ia coroar um ciclo de contestação que se iniciara em outubro de 42 nas grandes empresas da região de Lisboa. No verão de 43, com a queda de Mussolini e os ventos da guerra a soprar a favor das democracias, 100.000 grevistas paravam as fábricas da margem sul, começando a acreditar que era possível derrubar o fascismo. Agora era o corredor industrial entre Alhandra e Vila Franca que devia erguer a voz contra o racionamento de bens essenciais e o aumento do custo de vida. A fábrica da Alhandra devia parar a um sinal combinado, que alguém fazia do comboio que passava, e a esse sinal a fábrica parava. Tocava, alguém tomava conta da sirene da fábrica, tocava o sino, tocava a sirene, parava-se a fábrica, o pessoal saía, baixava os braços e saía. Foi o que aconteceu. E quem liderou esse movimento na fábrica da Iandra, mas também em parte ali no Comitê Local da Iandra, é o Soeiro Pereira Gomes. A partir dali, a vida de Soeiro nunca mais poderia ser a mesma. E ele e Manuela sabiam disso melhor que ninguém. Rapidamente, chegou o dia de dar o salto para a clandestinidade. O dia de desaparecer. Deve ser qualquer coisa de extraordinariamente comovente, de impressionante, de força de sentimentos, que Manuela, quando fala hoje, diz só foi um grande abraço e foi-se embora. Até ao fim da vida, Soeiro Pereira Gomes e a mulher
não voltariam a encontrar-se por mais que 2 ou 3 vezes, inevitavelmente breves. Manuela foi mantida sequestrada pela PIDE para que Soeiro se entregasse, mas o combinado era que não se entregaria. E não se entregou. Joaquim viu a mulher uma vez em Lisboa, ele estava num táxi, ela ia atravessar a rua, o táxi quase que lhe embateu, mas ele não parou, mandou continuar. Portanto, devia ser uma vida muito, muito dura para ambos, porque precisavam um do outro, gostavam um do outro. Para sua própria segurança, Manuela desconhecia o paradeiro do marido, a vida precária que levou entre um moinho e uma casa próxima na zona de Pernes, escondido de todos, mas percorrendo o Ribatejo para contactar com as células comunistas. Nos anos seguintes, é eleito para o Comitê Central do Partido, escreve textos no boletim clandestino Ribatejo e ainda ensaia novos contos e romances. Para um homem que não existia, existia tremendamente. Mas até quando? Como te chamas? Perguntou Zé Vicente. Sagui. Isso é alcunha. O nome? Não sei. Toda a gente me chama Sagui. E quantos anos tens? Sei lá. O outro que se segue. Nome? João da Fonseca. Idade? Vou fazer 12. Até que enfim aparece um que sabe tudo. Os esteiros chegam à última estação. O verão trouxe a reabertura do telhal e, desta vez, também João Fonseca, aliás Gaitinhas, se apresenta ao serviço, mas por pouco tempo. O Sr. Castro, patrão final do terreno a quem Zé Vicente pagava uma renda para ali ter o telhal, vende-o por 300 contos. Dias depois seria consumido pelas chamas de um inexplicável incêndio a que só um sorriso mal refriado de maquineta dava algum sentido. Quanto a Gineto, é preso enquanto tenta roubar carvão da fábrica grande para pagar um novo passeio na feira. E eu perguntei um dia à Manuela, alguma vez ele disse ou pensou que poderia ter feito de outra maneira? E ela disse, não, Joaquim nunca se arrependeu e nunca se arrependeria do que fez. Numa noite fria de 1947, Joaquim Soeiro Pereira Gomes, julgando ser perseguido, tem um acidente e fere o peito numa pedra. Submetido a exames, é-lhe detectado um cancro. O exílio precário que leva torna-lhe difícil o acesso a cuidados de saúde. Já em 49, é internado no IPO em Lisboa, sob identidade falsa. Nos últimos dias, temendo que a PIDE o descobrisse, é levado para a casa da irmã, a mulher de Adolfo Casais Monteiro. Terá morrido pouco depois, com a cabeça pousada sobre os joelhos da mulher. Acaba por não ter tempo para que esse gênio literário que nele próprio morava ter tido condições para se manifestar e traduzir num discurso literário coerente. Ficou pelo caminho, mas ficou-nos essa obra extraordinária, que são os Esteiros. Fica um herói, um homem que dedicou a sua vida toda à sua causa com uma generosidade infinita. Se porventura, como controleiro de escritores, ele algumas vezes poderá ter pecado por excesso de rigor, isso é muito pouco ao pé dessa infinita generosidade de um homem que sacrifica a vida, que não pode dizer que morre pela sua causa, sempre no seu posto. E acho que Portugal deve uma homenagem a Soeiro Pereira Gomes, mesmo dizendo que ele era o romancista militante que passou vários anos na clandestinidade. Era uma injustiça não o ligarmos àquilo que ele efetivamente foi. Soeiro Pereira Gomes partiu aos 40 anos, deixando livros por terminar, a mulher viúva e metade da vida por viver. Mas e os seus órfãos dos Esteiros? Que destino tiveram?
Gineto ficou na cela a ouvir ao longe os sonhos festivos da feira e a sonhar com novos planos para a quadrilha. De súbito, pareceu-lhe ouvir uma canção. Seria a canção do Gaitinhas? Gaitinhas, estou aqui, Gaitinhas. Mas a voz afasta-se. Gaitinhas cantor vai com Sagui correr os caminhos do mundo à procura do pai. E quando o encontrar, virá então dar liberdade ao Gineto e mandar para a escola aquela malta dos telhais, moços que parecem homens e nunca foram meninos. E parte para a aventura e o não dito é extremamente importante nesse final do livro, porque essa partida para a aventura é a partida para a conquista do futuro. Portanto, quer dizer, é também a abertura para uma aurora de esperança. Há qualquer coisa que nos puxa para a humanidade numa leitura de um texto destes, aquilo puxa para cima, não nos atira para a lama, quer dizer, eles estão na lama, mas olha, umas estrelas. E essa que é a mensagem revolucionária do livro, não é? O Gaitinhas, o Gineto, todos eles são a bandeira de uma geração que achava que tudo ia ser diferente a seguir, não é? O homem que escreve aquele livro sabe que o mundo vai mudar, não é? Não foi como ele pensava, não era amanhã, não foi depois da amanhã, mas depois da amanhã há sempre um dia melhor. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade. O dia melhor demoraria ainda 25 anos a chegar, mas chegou. Se Soeiro já não o viu, viram-no os seus camaradas. Continuará então Esteiros a ser um livro necessário? Não terá sido uma denúncia útil ao passado, mas referente a um mundo que já não é o nosso? Bem, não exatamente. Eu tinha 9 anos, quando comecei a trabalhar 8 horas por dia, não é? E nós tínhamos que descarregar os fornos com o tijolo em brasa. Em brasa. Os encarregados ainda tinham umas luvas. Agora nós não tínhamos que ter o tijolo às costas, agora os desperniços ficavam mesmo queimados. Se o mundo de exploração e pobreza de Esteiros lhe parece longínquo, então saiba que Guilherme Ferreira tem uma opinião diferente. Ele e todos os homens que nunca foram meninos que viveram nos telhais e ainda se cruzam consigo na rua. Aqueles, meia dúzia deles que ele apresenta ali, 7 ou 8, que ele apresenta ali, representam bem, mas muito bem, todos aqueles 40 ou 50 que lá andavam. As pessoas podem pôr em dúvida, podem pensar, isto não era assim tanto, com certeza, mas era assim. E eu acho que é um livro extraordinário, talvez dos livros que eu mais gosto, porque eu fui uma das personagens, não é? O país e o mundo mudaram muito desde o tempo dos Esteiros e continuarão a mudar. Mas o passado não está tão longe que possamos adormecer sobre ele. Se não forem renovadas diariamente, a liberdade e a democracia não são dados adquiridos. O perigo da opressão estará sempre onde houver um grupo de homens e vontade de poder. Mudará de forma e de rosto para nos persuadir de que já não existe. Mas existe. Já leu a dedicatória de Esteiros? Soeiro Pereira Gomes não deixou o livro aos homens que nunca foram meninos, mas aos filhos deles. Pois bem, os filhos dos homens que nunca foram meninos somos nós.
O programa Grandes Livros é patrocinado por El Corte Inglês.